Eu quero aqui começar a minha fala falando sobre a retirada de estacionamento que houve ali na Rua Barão, ali próximo do Atende Bem. Então, muitos comerciantes estão se sentindo lesados pela retirada. Então, eu gostaria que agora fosse passado um vídeo justamente por falar nessa situação no caso. Aqui na Barão de Jacareí, na Rua Barão de Jacareí, foram retirados alguns estacionamentos e foi feita toda essa área zebrada aqui, que anteriormente a essas mudanças não tinha. E que ocorre? Do outro lado, que deveria ter um estacionamento, não tem mais. E com isso prejudica bastante os comerciantes locais no caso. Então vocês podem ver também que existe uma faixa de pedestre, mas não tem um rebaixamento da guia. Deveria ter pelo menos ser feito um rebaixamento de guia, porque você tem também pessoas idosas, cadeirantes, e como é que fica a acessibilidade no caso? Então é uma coisa que tinha que ser pensado antes de você fazer essa faixa no caso. E outra, nessa Rua Santa Rosa aqui também, o que ocorre? Anteriormente essa mudança, ela tinha duas mãos, e hoje ela tem uma mão só, e com isso também tiraram-se os estacionamentos, e com isso prejudica bastante os comerciantes locais no caso. Então a gente pede providências aí ao senhor prefeito no caso. Então naquele espaço houve a retirada do estacionamento, depois houve a inauguração do Atende Bem, e realmente os comerciantes estão bastante prejudicados. Só tem agora uma mão, a Rua Santa Rosa, que anteriormente tinha duas, e com isso os clientes, por exemplo, daquela padaria que está na esquina, foi bastante prejudicado também. E outra, existe uma faixa zebrada ali, que eu não vejo necessidade. Então, se estreitou, por exemplo, a rua, por causa dessa área zebrada, e ao mesmo tempo inutilizou-se, por exemplo, várias vagas de estacionamento. Então, eu gostaria que o senhor prefeito revesse essa situação, porque está prejudicando bastante os comerciantes locais. Então, todos ali que tem aquele comércio ali próximo, também foram totalmente prejudicados pela retirada de estacionamento. Bom, próximo ali esse local onde nós fizemos essa gravação, que foi retirado do estacionamento, bem em frente ali o Atende Bem, existe uma situação que eu gostaria que vocês vissem. Mangueiras expostos, aliás, duas mangueiras azuis. Olha como é que está essa situação no caso. Eu estou aqui bem em frente ao Atende Bem, que foi inaugurado recentemente, mas só que para fazer a inauguração desse Atende Bem, foi feita algumas mudanças aqui no trânsito. Só que essa mudança complicou bastante os moradores e também os comerciantes locais. E um problema que ocorre aqui, na verdade, foi feita uma gambiarra aqui na rua, foi justamente ali, que o hidrante que está ali em frente do Sene, ele está sendo conduzido através de duas mangueiras, que saem justamente aqui dessa calçada aqui no caso. Então foi feita uma gambiarra aqui na Rua Santa Rosa, para se abastecer ali um hidrante no caso. Então essa denúncia eu estou fazendo aqui hoje, justamente porque realmente a população não merece ser atendido dessa maneira, com altos custos aí de taxa de água e tudo mais, e se tem um serviço de péssima qualidade no caso. Então a gente está denunciando essa situação no caso aqui hoje. Então essa situação é o seguinte, foram colocadas duas mangueiras ali, justamente para cobrir uma deficiência de água. E o que acontece? Essa mangueira, ela está emendada em dois pontos, as duas mangueiras. E frequentemente, segundo moradores, pessoas que acessam ali, o pessoal de noite solta essas mangueiras e fica jorrando água ali. Lógico que anteriormente a essa colocação dessas duas emendas, o que eles faziam era o seguinte, pegava, por exemplo, a câmara de ar e fazia aquele tipo manchão nessas mangueiras para evitar esses vazamentos no caso. E hoje
está as duas emendas, que frequentemente à noite as pessoas soltam isso aí e fica jorrando água a noite inteira. Então foi uma denúncia que nós recebemos e estamos expondo aqui hoje, aqui na sessão de Câmara. Bom, existe uma outra situação já ali no Jardim Didinha, que foram retiradas a placa de um local, foi transferida, e nessa placa que foi transferida hoje, ela diz o seguinte, ponto de ônibus e circular o ônibus 21, linha 21. E com isso o que acontece? O ônibus que vem da Vila Garcia, que é a linha 19, ela não para nesse local mais. E os moradores ali do Didinha estão realmente revoltados, por quê? Já tem poucas linhas ali no Didinha. E o ônibus que vem do Vila Garcia, que é a linha 19, por ter ali ponto de ônibus, linha 21, esses ônibus não param lá mais. Então eu gostaria que passasse o vídeo agora. Eu estou aqui no Jardim Didinha, na Avenida Pereira Campos, na altura do 557. Existe um ponto de ônibus em que menciona ali a linha 21. E por essa razão, as outras linhas de ônibus elas não param aqui. E é importante destacar o seguinte, que aqui no bairro são poucos ônibus que passam por essa avenida. Então, passa pouco, ainda os outros não param, à exceção do número 21, então fica difícil para os moradores que são usuários e fica ruim. Então a gente pede ao seu prefeito que mude isso aí, que retire essa linha 21, deixa somente ponto de ônibus, como está do outro lado ali da rua, que está somente ponto de ônibus. Então esse é o outro lado do ônibus, do outro lado, existe uma placa só com ônibus e não tem a linha 21. Então, a gente pede ao seu prefeito, acho que a Rosa também já conhece o problema, né? Eu conheço o problema, minha mãe mora no Didinha faz mais de 40 anos, a gente tem uma preocupação com isso, já falei com o diretor, com o Zé Maria, e infelizmente isso não foi solucionado ainda. Então, eu gostaria, né, Rosa, desse mais uma apertada no Zé Maria, né, viu, Arildo? Você desse uma apertada nele para ver realmente resolver esse problema. Porque a escassez de ônibus, de horário de ônibus no Didinha é muito grande, tá? Então... e o duro é que passa a linha do Vila Garcia e não para ali. Tá? Então, esse é um pedido desse vereador e agora também dos demais vereadores aqui também. Bom, existe uma situação ali nas Chácaras Reunidas Santa Maria, ali próximo de Igarapés, em que as pessoas estão tendo dificuldade de ter o fornecimento de água. Então, eu digo que esse vereador... nós estamos cobrando justamente a esse fornecimento de água. Porque vocês sabem que a água é um bem escasso e, principalmente, para esses moradores ali do Chácaras Reunidas Santa Maria, se torna pior ainda, porque eles não têm uma outra forma de receber água ali. Então, era importante... a prefeitura, através do SAI, que fosse dar uma olhada nessa situação, porque realmente está prejudicando os moradores ali da região, ali das Chácaras Reunidas, no caso Santa Maria, no caso, próximo ali ao Igarapés, no caso. Bom, uma outra situação aqui que eu gostaria de estar falando aqui hoje, é em cima desse aumento de 5% que ocorreu para os funcionários da prefeitura. Eu vejo o seguinte, você fazendo uma análise bastante profunda, você nota que a prefeitura, ela tem condições de dar um aumento maior do que os 5%. Haja visto que, com a arrecadação por exemplo, da taxa de iluminação, a CIP, a contribuição de iluminação, ela proporcionou à prefeitura uma economia de praticamente R$800 mil para que se fosse paga aí, no caso, a iluminação e o seu consumo. Então, todos aqueles valores que são oriundas de IPTU, de ITBI, de impostos que são cobrados aí, que elas são, na verdade, não tem uma especificidade, no caso, ela pode ser utilizada em qualquer segmento, diferentemente da CIP,
Então, está sobrando aí algo em torno de R$600 mil, em que a prefeitura pode usar da maneira que quiser. Então, eu acho que esse aumento aos funcionários, com esse dinheiro, com esse valor, no caso, eu acho que teria condições, sim, de dar realmente o aumento tão desejado pelos funcionários da prefeitura, assim como da Câmara também. Então, hoje, nós, os vereadores da oposição, nos sentimos realmente numa situação muito difícil. Se você vota a favor dos 5%, existe uma grande quantidade de pessoas que são contras. E, ao mesmo tempo, se você vota contra, você também vai ser realmente culpado de você estar tendo esse posição de não votar e dizendo que nós somos contra os funcionários. Então, infelizmente, nós tivemos aí que fazer uma abstenção no caso. Então, eu estou justificando justamente por essa situação que ocorreu hoje nessa casa, no caso. Bom, acho que o meu tempo já encerrou, então gostaria de estar voltando aqui no horário da liderança.